Bom, boa tarde a todos. Hoje nós vamos ter o prazer de receber nosso colega e vice-presidente da Sociedade Filatélica Paulista, Sérgio Marques da Silva, para uma palestra sobre taxa de vida dos anos 1890 até 1942. Acredito ser uma coleção muito interessante, porque eu não lembro de alguém colecionar taxa de vida, e eu acho uma coleção que vai fazer sucesso, viu? Então, Sérgio, é contigo então, tá bom? Boa sorte. Boa tarde. Essa coleção Taxa de Vida, ela é inédita, vamos falar, porque eu já fui em diversas exposições e nunca vi nenhuma. O Cláudio me falou que tem algumas pessoas que colecionam, mas não chegaram a montar nem nada. Então eu acho que essa daqui, montada assim, mesmo fora do Brasil, vi em catálogos internacional, nunca vi uma coleção de taxa de vida. Tem um americano que fez só sobre falsos. Ele fez uma folha inteira sobre esses dois selos falsos. Mas não a coleção inteira assim. Bom, eu vou ler aqui uma página e pouco, só para ter uma noção do que é isso aí. Depois eu falo um pouquinho de algumas peças principais. Os selos de taxas de vida foram criados pelo Correio do Brasil em 1890 e foram utilizados até 1942, mais ou menos. Eles foram feitos para cobrar uma taxa quer dizer multa, para as cartas que eram enviadas sem selos ou com porte insuficiente. Algumas pessoas enviavam as cartas sem selos ou até colocavam um selo de pequeno valor que não cobria o valor correto. Então a carta ficava retida no correio, onde era cobrado em dobro o valor que estava faltando. Em seguida, mandava-se um aviso ao destinatário informando que havia uma carta no correio e que ele deveria ir lá pegar e pagar o valor para retirar a carta. Inicialmente, essa multa era cobrada anotando-se a lápis preto, vermelho, azul. E depois passou-se a ser utilizado um carimbo de borracha. Mas os valores fracionados, não dava para ter 50 carimbos, um para cada valor. Então continuavam a ser anotados manualmente. Isso aí não dava para controlar desta forma quem ficava com o dinheiro, o correio, o carteiro, o funcionário. Porque a partir da hora que a carta veio, a pessoa, seja lá o funcionário, quem for, marcou a lápis, 120, R$1, R$2. A pessoa pagou para aquele funcionário, ele devolveu a carta. Como é que a gerência, a administração do correio, ia saber quantas cartas saíram, quanto houve, quanto que não houve, como ela ia administrar isso aí? Muito bem. Por isso foi criado esse selo, onde o mesmo deveria ser colado na carta. Alguém tinha que pagar por esse serviço perante a administração do correio. Lógico, o conferente teria de dar conta de todos os selos que foram retirados. É diferente de uma pessoa marcar com uma caneta 10 centavos, 20, 30, caramba, e pôr dinheiro no bolso. É diferente de ter que ir lá me dar tantos selos de tal valor, colocar na carta. Cada vez que ele ia lá comprar o selo, ele tinha que pagar o selo. Ou marcava-se numa folha. Quem pagava o selo era o destinatário, mas o controle interno era feito por um funcionário do correio que utilizou o selo. Quem pediu o selo, ou na caixa dele, na pasta dele, tem tantos selos, ele tem que dar conta daqueles tantos selos. É diferente do que marcar com a caneta ali, 2 cruzeiros, e os 2 cruzeiros ir para o bolso e o correio não. São pouquíssimos os selos perfeitos deste início, essa parte do início, porque eles perdiam quase que totalmente a cor ao serem molhados. Então, esses selos todos aqui, até mais ou menos aqui, molhou, ele estraga quase que totalmente. Ele fica totalmente desbotado, manchado. Dali para lá, pode lavar, pode tudo, que a tinta não sai. Mas até esse início aqui, molhou, estragou.
uma dúvida persiste. Se esses selos foram feitos com o propósito de não serem reaproveitados após utilizados, ou foram feitos com tinta de má qualidade. Isso ninguém conseguiu descobrir. Uns falam, não, o correio fez dessa maneira, porque se alguém fosse reaproveitar os selos, eles ficavam brancos, estragavam e não dava para reaproveitar. Outras pessoas falam, não, não é nada disso, puseram tinta fajuta mesmo, ou para economizar ou para qualquer coisa, e essa porcaria não ficou bom. A prova é que dali para lá, todos eles, a tinta é fixa. Posteriormente, na terceira emissão, esses selos foram feitos de forma tradicional, com a tinta mais forte, que não desbotavam. Bom, são raras as cartas, porque quase a totalidade das cartas eram enviadas com o porte do correio normal, igual hoje. As cartas, todas a maioria, elas são feitas com o porte certo. Somente algumas poucas é que não levavam os selos. Além disso, essas cartas cheias de anotações e carimbos eram desprezadas pelos filatelistas, que preferiam a carta limpinha, certinha, com o porte certo. Até hoje, quem vai guardar uma carta, ele quer uma cartinha direitinha dentro do porte e tal. Ninguém vai guardar uma carta cheia de... Olha o absurdo aqui, uma carta toda riscada, toda cheia de valor, toda... Ninguém queria isso, tudo sujo, tudo arrebentado. Então, poucas foram as cartas que foram guardadas nessa circunstância. Aqui tem carimbo, tem carimbo, tem carimbo, anotação a lápis e tudo. Bom, hoje, 170 anos após o início dos selos olho de boi, se encontram cartas raras com selos olho de boi. Isso não é tão raro, é caro, é lógico, são bem caras, mas se encontram cartas. Acontece que, 120 anos atrás, mais recente que os selos olho de boi, que são as cartas taxa de vida, já são pouquíssimas e raríssimas cartas com esses selos. A pessoa fala, eu quero um selo com olho de boi. Vai no Peter, vai onde for, lá no lugar, lá ele vai ter. É um caminhão de dinheiro para vender uma casa para comprar um selo. Uma carta daquelas. Mas tem. Dentro desse período aqui, ó, daqui para cima, eu consegui 2 cartas em 30 anos. Não existe carta com esta primeira série. É absurdamente difícil isso aqui. E daqui até aqui ela é difícil, mas não tanto. Até essa daqui, porque essa daqui já são perfuradas. Daqui para trás, esse pedaço aqui, ela é bem rara, mas não tão rara quanto aquela primeira série. Aquilo ali, pôs na água, o papel fica quase que branco. Ele fica assim, na realidade, ó. Molhou, ele fica dessa forma. Molhou esses selos, ele fica assim. Para ficar assim, acho que só puseram e tiraram fora. Se deixar um pouquinho, ela fica assim. Então, a carta que foi conservada com o selo integral desse período, é bem difícil. E esses outros selos, desse segundo período até naquela folha grande, eles estão carimbados e estão perfeitos. Por quê? Porque eles foram arrancados da carta. Eles não foram o sistema tradicional que a gente faz. Põe na água, tira o selo, deixa secar. Porque se tirar isso aqui na água, ele vai ficar assim. Então o colecionador, o que ele fez? Ele recortou o selo ou arrancou devagarinho. Por isso que eles estão assim ainda, ó, bonitos. Porque se puser isso aqui na água, ela desaparece. Então tudo isso aí é que dá o grau de raridade da peça, vamos dizer, peças usadas, perfeitas. Porque não foi usado o sistema tradicional. Todas que jogaram na água, perdeu toda, não está numa exposição. Foi para o lixo, foi embora. Agora, esse outro período aqui, ó, no final desse período, o Fournier, o maior falsário eu considero o maior falsário de selo na ocasião e até hoje. Ele fez uma folha inteira com todos os valores falsos e fez essa outra folha dos coloridos falsos. Olha, eu vou falar uma coisa, se a pessoa não entender, bem entendido, qualquer selo desse aqui, que picar isso aqui em pedaço, o comerciante hoje pode vender isso aqui, ninguém sabe se é falso. De tão perfeito que é o negócio. Ele é igualzinho, ele é como se tivesse mimeografado aquilo, como se fosse uma... Como?
Não, carimbo falso no Rio Grande do Sul. As duas. Isso. Não, fazia novo. Nós temos um álbum inteiro do Brasil não, temos um álbum inteiro dele, tudo novo. A SPP tem uma raridade, ela tem um álbum com não sei quantos selos, tudo novo do Fournier. Então aqui tem 2, 4, 6, 8 sinaizinhos que vão identificar quais são os selos falsos e quais não são. Do selo tipo. Aqui já começa a terceira série, que são os selos perfurados. Até ali não eram perfurados, daqui para lá começa com esta folha aqui, adquiri no leilão do Cláudio, que ela é o melhor lugar para comprar assim, coisas que não acha em lugar nenhum. Esse único valor, são vários valores. Eu consegui uma folha, mas o preço é preço é caro. E outra, ninguém faz o que eu fiz. Dobrei um pedaço para lá para colocar numa folha de exposição. Normalmente, se alguém tem um colecionador maluco aí que junta isso aí, ele não dobra de jeito nenhum. Ele põe numa pasta, ele não expõe, ele morre e ninguém nunca viu. Então o cara tem que ter um certo desprendimento, estraga algumas folhas igual as últimas. Não é que chega a estragar, ela dobra e possivelmente com o tempo pode até separar um pedacinho e tal. Mas se não mostrar, não adianta ter. É isso que eu penso. Estragou, a peça está aí, para quem quiser olhar. E não dá, na folha 3 ela dá, mas dá na horizontal. Ela não dá no caso aqui, que tem mais uma margem para baixo. Essas margens são grandes assim, ó. Até na folha 3. Quando eu expus a Madrugada Republicana, que eu não conseguia sair do prata pequena. O que eu fiz? Eu fiz 4 folhas grandes assim, ó. 1, 2, 3, 4 enormes. E pus a folha grandona no meio. Quando eu fiz isso, a coleção subiu para vermelho. Porque a turma viu o tamanho. Esta folha, se expandir a margem de cá, a margem de lá, a margem de margem, ela dá outro impacto. Mas, caramba, nessa coleção, que é tudo folha antiga duradeira, eu não posso usar o recurso da Madrugada, que eu tinha só 4 folhas grandes. O resto era tudo pequena. Bom, então, basicamente, a taxa de vida é isso aí. Essa aqui é a 4ª série, é uma carta mais popular. Também são difíceis essas cartinhas aqui, ó, também são bem difíceis, não tanto como aquelas. Esse outro padrãozinho aqui, mudou o tamanho do selo, mudou o padrão. Elas também são difíceis. Agora, daqui para cá, isso aqui tem muito, que são justamente as últimas séries, foram feitas em grande quantidade. Então, você vê, são folhas inteiras, inúmeras. Eu queria ter uma folha a mais lá na primeira folha, eu daria tudo isso aqui para lá, a troco de uma folha só naquele começo, que não existe, não tem. E não é falar não tem, eu procurei no eBay, eu procurei em tudo quanto é lugar, aí em 30 anos. Leilão, catálogo internacional, tudo. Não consegue achar carta daquele primeiro período, mas de jeito nenhum. É difícil. Aqui, agora eu vou falar um pouquinho sobre as peças um pouquinho melhores. E a palestra é rápida, já terminou por aí mesmo. Só vou falar algumas pecinhas que são melhores. Ela não tem muito, não tem... Todo mundo fala, o conhecimento geral está no Google, você põe no Google tudo que você quer e vem 50 páginas. Põe no Google, selo taxa de vida. Vai vir 2 informaçãozinhas desse tamanho, é meio Google. Não falam que tudo que o cara quer, vai no Google, chega lá, está lá, procura taxa de selo, taxa de vida no Google, não tem. Então, vai começar, vai até agora para eu garimpar um pedacinho, uma linha de... Eu li todos do boletim da SPP, eu fiz uma puta numa pesquisa, fiz uma pesquisa enorme para conseguir algumas palavras a mais do que tem no catálogo do Peter. Esse selo foi assim, assado e tal. Então agora tem mais ou menos, tem imagens e tem o que falar. Aqui, essas 2 cartas eu já falei que são raríssimas. Tem um bloco de 30, esse aqui, ó. Isto aqui é raríssimo desse primeiro período. Essa peça também, tudo que é peça grande, isto, não acha esse tipo de mercadoria, isto aqui, ó.
Mas por uma coisa comum, um pedacinho de folha isso aqui, você acha sobre vale postal, você acha até bloco de olho de boi. Mas desse bendito período aqui você não consegue. Não acha, é difícil. Da página, aqui, essas outras peças da segunda emissão também são difíceis, que são essas aqui, são coloridos. Tudo que tem aqui está lá em cima, só que lá é na cor carmim, uma cor só. Nesse segundo, que são coloridos, também são difíceis. Esse negócio de facsimile, isso aqui é comum. Nunca vi. Pensei em fazer uma um dia. Eu pensei em mandar circular, mas o carimbo, você vai fazer como um carimbo? Eu estou falando em público. Você não consegue autenticidade naquilo. Todo mundo vai olhar e falar, isso aqui é brincadeira do Sérgio. Isso aqui não vale. Os caras vão falando, lá dentro eu pôr. Eu posso até pôr. Os caras dão risada e falam, aquilo lá é maracutaia. Que quem conhece sabe que não tem. Não tem até hoje e não vai ter mais. Já passou 150 anos isso aí. Nunca teve, porque vai aparecer agora. Não tem. E na verdade, o Fournier fez os selos não para circular em casa, né? Para causar o efeito. É. O colecionador começar a coleção Aqui tem um aqui. Aqui, outra raridade. Uma das raridades é esse selo aqui. Ele não é falso e ele tem um traço debaixo do zero. Mas, cara, fizemos todos os testes, picote, papel, impressão, tudo, mas tem um traço debaixo do zero. Que diabo é isso? Até agora não conseguimos. O papel é o mesmo, o picote é o mesmo, tudo igual. Mas tem um tracinho debaixo do zero. Como vai ter um traço, um risco certinho debaixo do zero? São coisas que são... Esta peça aqui é uma das peças mais caras e mais raras, porque elas são com a filigrana imposto federal. E mais ainda por ser uma quadra. São peças estranhas mesmo, difícil, é isso. É aquela outra que está sublinhada. O que mais? De grosso aqui é o seguinte. Essa peça aqui, desse período, também ela é bem difícil com essa margem aqui embaixo. É uma peça bem rara. Aqui já começa a diminuir a raridade. Elas são um pouco difíceis, é mesmo essa folha é um pouco difícil, mas não é rara. Rara é aquilo para lá. E daqui para lá, a maioria é comum. Esse bloco circular, carimbado, o que é? Isso aqui? Podia ser um pacote, uma caixa grande, onde a pessoa vai transportar aquilo, ela vai no balcão, pega, a pessoa do correio carimba aquilo tudo, mandou para o cara retirar, carimbou aquilo tudo, deu a folha para o cara e ele vai levar o caixote embora. Entendeu? E esse bloco aqui, esse também tem um interpanozinho entre eles, né? Esse aqui? Então, esse que o Cláudio me falou, que essa peça é rara, ele nunca viu na vida dele outra peça igual essa. O Cláudio me deu o grau de raridade em cima dessa peça. Ele falou, Sérgio, isso aí não aparece todo dia. Eu comprei várias folhas inteiras dele lá, e falou, Sérgio, isso aqui é comum. Agora, isso aqui não. Porque a dúvida seria assim, é que ninguém sabe se tem os outros blocos, para saber se estava em todos os blocos esses. Você não acha a peça grande. Por isso que eu falo, se achasse um bloco assim, dividida, com interpanô, então são poucas mercadorias daquele período que fica difícil, não dá muito para comparar. Uma coisa, quer ver aqui, essa peça. Isso aqui, originariamente, ela deveria ser violeta escuro. Mas saiu errado, ela saiu amarela. Mas não é que saiu uma, saiu um monte inteiro, uma emissão inteira lá, ela não é rara. Porque saiu muito, mas ela saiu errada, porque a cor certa era o violeta escuro. Agora aqui. Isso. Nada, foi arrancada das folhas, de onde elas estavam. Ou então recortado, muitas delas têm um papel atrás. Eu não vou pôr na água para tirar o papel, que vai ficar branco. Então recortou. E outras já estão puxadas.
Nada, eu fiz mil e um teste. Você põe um pingo de benzina em cima, ela manchou a folha. Mancha. Se pingar 2 gotas de benzina lá, ficou 2 manchas lá em cima. O que mais aqui que a gente pode falar disso aqui? Tem 2 selos. Eu não sei se eles estão nessa folha ou não, mas dá pelo menos para comentar. O selo 89 e o 90, tá aqui. Esses 2 selos aqui, o Correio fez, por incrível que pareça, para filatelista. O selo foi feito em 1942. 42, ele fez numa filigrana menor e guardou. Só em 1948, o Correio pôs à venda para filatelista. Já viu isso? Olha a consideração que eles têm com o filatelista. Hoje em dia não tem consideração nenhuma no guichê do Correio. Só fizeram 8 anos um selo antes, guardaram, e no final da série colocaram à venda para os filatelistas. Mais um tipo de... Não é raro, não. Ele é um pouquinho só mais caro que o selo comum, mas o que é importante é a intenção do Correio em atender uma necessidade do filatelista. Não. Só como taxa de vida. Não, eu nunca vi um documento antigo com uma taxa de vida, nunca vi. Porque isso aqui não foi feito para circular. Foi feito no destinatário, está faltando pagar só se quem fosse cobrar estaria com o selo falso e colocasse. Não tinha venda, assim, as pessoas não levavam para casa esse tipo de selo, é igual o Vale Depósito. Não. Esse não foi utilizado. Isso. E esse aqui ele abriu para comprarem na agência do Correio esse selo só para filatelista. Certo. Não. Esse selo aqui eu marquei. Porque ele está feito, ele está escrito à mão ou ele está escrito com carimbo? Cadê? Onde ele está? Não era norma, não era norma colocar. Isso aqui eu achei entre não sei quantos mil. Achei essa peça só. No meio de uma imensidão. A gente não pode ter como base. Não era lei, não era uso, não era nada. Igual pegar um selo desse e colocar em cima de uma nota. Aí há uma dúvida, não dá para afirmar porque você não tem o documento. A base dele. Pode ter sido que tenha falta de carimbo, aí foi anulado. Pode ser que ele foi obliterado com uma assinatura. Mas não dá para... Isso é o tipo de coisa que não dá para documentar. Né? Não dá... É igual pegar um selo desse e pôr em cima de uma nota. E aí? Mas esse selo foi utilizado em cima de uma nota. Foi nada, ele foi aquele ali. Não dá para documentar nem questionar no caso. Né? Oi. Não. Tem uma parte foi feita na Casa da Moeda. Espera um pouquinho. Esse aqui, espera um pouquinho só. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho só. América... Hã? No mínimo... Espera um pouquinho só. Espera um pouquinho. Só para saber. Dali para lá, tem vários escritos na própria filigrana, Casa da Moeda. Todos esses selos aqui, isso aqui é Casa da Moeda. Filigrana Casa da Moeda. Sim. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, América Banknote. Mesmo que a filigrana seja a nossa aqui da Casa da Moeda, mas ele é América Banknote. Deixa eu ver se tem alguma. É isso aí mesmo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui. Circulados.
É isso aí mesmo.